Fala galerinha, beleza com vocês? Tranquilo? Então, hoje a gente vai começar uma série sobre som digital. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte de som, ok? Que é eu diria, um elemento aí extremamente importante nos ambientes digitais, nos ambientes multimídia aí, do meio digital, ok? Então vamos lá. Olha só. Primeiro vamos entender o que é o som. Então o som é um fenômeno físico produzido pela vibração da matéria. E olha só que coisa interessante, né? Às vezes a gente fica tão envolvido, ouvindo música, vendo vídeos, né? Enfim, a gente fica manipulando várias coisas no meio digital que contém o som e a gente às vezes nem para perceber o que é o som. Então vamos começar, né, nessa parte introdutória em saber o que é o som. Então o som é um fenômeno físico, tá? Produzido pela vibração da matéria. Por exemplo, corda de violino, bater de palmas, cordas vocais, qualquer som que você consiga ouvir, ele é produzido por uma vibração. E com a vibração da matéria, as moléculas vizinhas, elas vibram no ar, criando a variação de pressão no ar à sua volta. E essa alteração das altas pressões, né, que são chamadas de compressão, e as baixas pressões, que são chamadas de rarefação, ela propaga-se no ar como uma onda. E quando a onda atinge o nosso ouvido, é processado pelo cérebro e o som é percebido por nós, ok? E uma onda sonora, ela produz áreas de alta e baixa pressão. Quando a onda de alta pressão ela atinge o tímpano, o nosso tímpano, ele move-se para dentro. E quando a onda de baixa pressão atinge o tímpano, ele move-se para fora. Então o nosso tímpano está aqui, ele, né, que é uma película, né, bem fininha, que fica internamente no nosso ouvido, ela fica vibrando de acordo com as ondas sonoras que são propagadas pelo ar, ok? E aí a percepção do som, se chama psicoacústica, inclui três aspectos básicos, que é a intensidade, ou também chamada de amplitude, que é a propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, né, baixa amplitude, se o som está baixo, ou se o som é forte, de alta amplitude. E ela está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas sonoras. Então, quanto maior a onda, digamos assim, maior a amplitude da onda, mais alto é o som. A outra característica é a altura, isto é, a frequência ou tom, e ela está relacionada com o número de vibrações em cada unidade de tempo, isto é, com a frequência de vibração das ondas sonoras. Quanto maior a frequência, mais agudo ou alto o som, e, né, quanto menor a frequência, mais grave seria o som, ok? Então aí é a frequência, né, do som, da onda sonora, ok? Que aí pode até confundir, né, porque a frequência fala aí de altura e a altura mesmo que a gente normalmente está acostumado a falar é justamente a amplitude. E a outra característica é o timbre ou envelope, que depende do instrumento, que é a característica que nos permite distinguir dois sons com a mesma altura e a mesma intensidade produzidos por fontes sonoras diferentes. Por exemplo, o violão e o piano tocando uma mesma nota, ok? Ele vai ter lá uma altura e uma amplitude, dependendo da nota lá, iguais, porém o timbre ele é diferente, ok? Então são essas três características básicas do som. O nosso sistema auditivo ele converte a energia sonora em energia mecânica, depois para um impulso nervoso que é transmitido para o cérebro. O ouvido tem três partes, basicamente, que é a externa, a média e a interna. Então vamos lá.
né, que não é aula de anatomia, mas é uma aula básica aí de som, e o nosso ouvido é um elemento extremamente importante para a gente perceber o som. E aí tem aqui o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno e seus respectivos elementos. E aí o ouvido externo, ele compreende o pavilhão auricular, que é efetivamente a nossa orelha aqui, né? E o meato acústico externo. O pavilhão capta os sons, tendo papel importante na localização espacial da fonte sonora, extremamente importante para ouvirmos em ambientes ruidosos. Olha que interessante, né? Então, nossa orelha, nosso pavilhão auricular, ele é extremamente importante para captar o som e para detectar de onde está vindo. O meato acústico externo conduz, né, os sons até a membrana timpânica, então, né, parte interna ali já. O ouvido médio, ele serve para transformar a energia sonora em vibrações internas da estrutura óssea da orelha média, e as vibrações são transformadas em ondas de compressão. E por fim, o ouvido interno serve para transformar a energia da onda de compressão num fluido interno do ouvido, em impulsos do nervo no fluido interno que podem ser transmitidos para o nosso cérebro, ok? O ouvido é um sistema altamente complexo, tá, pessoal? E ignora defeitos graves em sinais assumidos como irrelevantes. Essas propriedades podem ser exploradas para obter níveis de compressão elevados no armazenamento e transmissão de sinais de áudio. Isso é extremamente interessante, e a gente vai ter uma aula posteriormente sobre a parte de compressão, porque é justamente a compressão, ela ataca essas propriedades, né, ou esses sinais irrelevantes não perceptíveis, aonde você consegue ter um armazenamento mais eficiente, ok? Mas a gente vai falar sobre isso na parte de compressão do som. E uma coisa interessante seria a questão da física mesmo, né, que envolve a parte sonora. E uma das coisas da física é a questão aí de romper a barreira do som, que alguns caças, por exemplo, alguns aviões conseguem fazer isso, né? E aí quando o caça ele rompe a barreira do som, aqui tem uma imagem de um caça rompendo a barreira do som, e aqui em volta dele, né, essa parte, digamos assim, essa bola aqui, né, que são ondas de som que fazem esse formato visível aos olhos, ok? Então aqui tem uma foto tirada exatamente no momento de rompimento da barreira do som, que aqui é como se fossem as ondas sonoras que vão acumulando até um ponto do avião, né? Ele ultrapassar o som que ele mesmo está produzindo, ok? E nesse momento você consegue visualizar isso, né? Muito interessante. E no ar, ao nível do mar, o som se propaga a uma velocidade de aproximadamente 1.207 km por hora, que é o chamado Mach 1, ou 1 Mach, ok? Então, o avião lá, ele voa até Mach 1, então ele consegue voar até a velocidade do som, ou a Mach 2, enfim, né? Normalmente a linguagem aí de velocidade de elementos, né, que voam muito rápido, normalmente são usados essas nomenclaturas. E aqui vou deixar na descrição lá do vídeo um texto, né, com a curiosidade do que é a barreira do som, explicando melhor do que é a barreira do som, inclusive também um vídeo de alguns caças lá rompendo a barreira do som, né, que é uma coisa muito interessante. Não é tão interessante se você estiver perto, porque realmente você vai ouvir um estrondo enorme, ok? Mas visualmente é bem legal. Então o som é energia, ok? É uma onda, né, que se propaga no ar, então ela é uma energia. Se você nunca sentiu uma energia do som, fica do lado de um trio elétrico, você vai ver lá que você vai chegar a tremer de tanto que
de tão alta, né, a onda sonora, ok? E como as ondas que quebram em uma praia. O som é uma energia como se fosse uma onda que quebra numa praia lá, ok? Só que não é uma onda visível, né, porque ela se propaga no ar. Muito volume pode danificar os mecanismos delicados de recepção do som, né, como os tímpanos, por exemplo. Se você tiver um impacto muito grande, não, um som muito grande, pode danificar seus tímpanos. Os níveis de pressão do som, intensidade ou volume são medidos em decibéis, ok? Que é o dB. A percepção de intensidade do som depende de sua frequência, ou pitch. Pode sentir o som mais do que ouvi-lo, por exemplo. Acima de 90 decibéis no local de trabalho, as pessoas provavelmente cometerão mais erros em tarefas que exigem concentração, principalmente nós da computação, né? Principalmente se o ruído for em alta frequência. Acima de 80 decibéis é quase impossível usar o telefone, falar com alguém pelo telefone. Ponto de frequência para nenhum som é de 10 a 12 watts. O ser humano ele consegue perceber o som em uma faixa extraordinariamente ampla. Por exemplo, o sussurro muito baixo, ele é de 30 decibéis ou 0,00001 watts. Voz em uma conversa é de 70, normalmente, né? 70 decibéis. Uma pessoa gritando, 90 decibéis. Bate-estaca grande, 120 decibéis. Um motor a jato, sinceramente, não sei quem já teve oportunidade, né, de presenciar ao vivo um caça passando, né, que seria aí um motor a jato de altíssima potência. E realmente, assim, eu particularmente eu já presenciei e eu nunca, não me recordo de ter ouvido algo tão alto, tá? Então, assim, é uma coisa, um fenômeno, assim, que eu nunca realmente ouvi nada que fosse mais alto que um motor a jato, que aqui na nossa escalinha seria os 170 decibéis, ok? Ou 100 mil watts. E aqui vou indicar também um vídeo para vocês, justamente com algumas passagens baixas de alguns caças, para vocês terem, né, aumentem bem o som aí na casa de vocês, quando verem esse vídeo, que realmente é algo, né, fascinante, é muito, muito, muito alto, né? Vocês, talvez em algum filme ou alguma situação, vocês já devem ter ouvido falar de algum avião ou caça que passou perto de alguma coisa, né, de vidro principalmente, acontece que estourou, quebra mesmo, tá? Até acho que é interessante quando uma pessoa grita, né, ela trinca lá um copo ou algo lá de cristal, né? Isso pode acontecer. O som é um elemento-chave na comunicação, né? Basta imaginar o efeito resultante de um aparelho de televisão apresentando um programa onde o volume esteja extremamente alto, ou mesmo a parada total do som no meio da projeção de um filme. A presença do som amplia bastante o efeito, né, de uma apresentação gráfica, especialmente em um vídeo ou em uma animação. Em projetos multimídia, normalmente não se exige conhecimentos especializados em harmonia, intervalos, ondas, notações, oitavas ou física de acústica ou vibração. Entretanto, é necessário saber como criar os sons, como gravar e editar, como incorporar sons a um software, que é o nosso estudo aqui, ok? Em projetos multimídia, os sons podem ser usados normalmente, tendo a possibilidade de trabalhar com diversos formatos. A gente vai, inclusive, ver sobre alguns formatos numa aula posterior. Alguns deles já adiantando, Wave, MP3, MIDI, OGG, etc. O som digitalizado é amostrado, isto é, em uma pequena fração de segundo, uma amostra do som é capturada e armazenada como informação digital em bits e bytes. A frequência com que as amostras são capturadas determina a taxa de amostragem. A quantidade de informações armazenadas a cada amostragem determina o tamanho
da amostra. Quanto maior a frequência de captura e mais dados armazenados, maior a resolução e a qualidade do som capturado. É impossível reconstruir a forma da onda original se a frequência de amostragem for muito baixa. As três frequências de amostragens mais usadas no ambiente multimídia são 44.1 kHz, 22.05 kHz e 11.025, ok? Existe um padrão internacional, que é a ISO 10149, para codificar digitalmente o estéreo de alta qualidade no mercado consumidor de música, né, que uma das melhores qualidades aí de música é o próprio CD, que é uma mídia um pouco mais antiga, porém a qualidade dela ainda é muito boa. Os desenvolvedores deste padrão, eles declaram que o tamanho da amostragem de áudio e a taxa de amostragem é de 16 bits, que é a 44.1 kHz. Permitem a reprodução exata de todos os sons que os seres humanos podem ouvir. Olha que interessante, né? Para armazenar 11 segundos de um som estéreo, pode-se gastar até 1 megabyte de disco. E o som monoaural, que é o mono, normalmente consome a metade dos recursos do estéreo. Técnicas de compactação podem permitir a redução em 8 vezes o consumo de espaço, porém, perdendo-se, entretanto, na fidelidade do som, que é o que acontece, por exemplo, no MP3, no OGG, em outros formatos aí, que são formatos de compressão, onde você consegue ter um tamanho reduzido do som, ok? Bacana, pessoal. Então, para essa parte introdutória, a gente fica por aqui e aí nos vemos nas próximas aulas, onde a gente vai se aprofundar em alguns elementos e agora sim da parte digital. Beleza? Nos vemos nas próximas aulas. Até lá!